Bem-vindos à nossa videoaula de número 73. Essa videoaula vamos mostrar para vocês como configurar e aonde aplicar a CSUSN 202, que ela é tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito de ICMS e com substituição tributária. Essa CSUSN, gente, não deve ser utilizada, igualmente a 201 também, tá? Não deve ser utilizada para operações que envolvam não contribuinte. Então, toda vez que nós vamos configurar o sistema, tá, para utilizarmos, por exemplo, para não contribuinte, não pode ser utilizado essa CSUSN. Vamos aqui nas tributações estaduais, nós já temos uma aqui configurada. Então, claro que aqui, como é contribuinte, vai utilizar, normalmente, a gente pode utilizar 502 ou uma outra opção que utilize substituição tributária, tá? E aqui a gente vai colocar corretamente, vamos colocar 102 aqui, tá? Mas o que importa para nós aqui, então, é a operação como contribuinte nesse caso aqui. Existe uma diferença básica entre a 201, tá, e a 202. Primeiro, ela não permite crédito de ICMS, certo? Então, não existe crédito de ICMS, tanto é que aqui não existe aquele campo, crédito de ICMS referente ao Simples Nacional. E outra diferença é que o percentual da base de cálculo ST, tá, ela é aplicado para ambas as bases, tanto da base de cálculo do ICMS ST, quanto para a base de cálculo do ICMS. O que na 201 é um pouco diferente, como a gente viu no vídeo anterior, e lá na CSUSN 201, nós tínhamos duas bases de cálculo, dois percentual de base de cálculo, um para o ST e outro para o ICMS próprio. Nesse caso, a gente vai continuar tendo as duas bases de cálculo, porém o percentual da base de cálculo aplicada no ICMS de ST será o mesmo percentual da base de cálculo aplicada no ICMS próprio. Ou seja, se tiver alguma redução de base de cálculo, ela vai ser aplicada nas duas bases. Então aqui a gente viu, percentual, vamos deixar 100%, um valor de MVA, já que a gente está operando com margem de valor agregado de 25%, nós não vamos ter fundo de combate à pobreza retido por ST, tá? Percentual interno de ICMS 17, para onde que está indo a mercadoria, e percentual interestadual de 17%, já que a gente está trabalhando com Santa Catarina para Santa Catarina. E é interessante, tá, pessoal, que os produtos aonde a gente vai colocar essa tributação vinculada, essa CSUSN vinculada, estejam configurados com SEST, tá? Porque isso vai fazer com que tenha substituição tributária e também não dê rejeição para ele, tá? Bom, agora a gente vai mudar um pouco, vamos operar aqui no Rio Grande do Sul, CSUSN para 102, que é sem permissão de crédito, tá? Bom, e aí a gente vai mudar aqui para vocês fazer outro exemplo. Bom, vamos lá, 202, que é aqui que a gente está utilizando agora, corretamente, tá? Como a gente falou, a 202 não pode ser utilizada para operação com não contribuinte, por isso que a gente não está utilizando ela, tá? Mesmo sendo na nota, então não pode ser utilizado com a 202. Bom, aqui a gente definiu também margem de valor agregado, 35%, porém, nós estamos definindo que tanto a base de cálculo de ICMS ST, quanto a base de cálculo de ICMS próprio, vai ter uma redução de 20%. Então, a gente deixou o percentual da base de cálculo em 80%. Ok? Bom, fundo de combate à pobreza retido por ST, 2%, tá? Que é o percentual, e a base de cálculo desse fundo de combate à pobreza retido por ST vai ser o valor da base de cálculo ST menos o valor da base de cálculo de ICMS próprio. Percentual interno, ou seja, do estado para onde a mercadoria está sendo destinada, está com 17%, e o ICMS interestadual de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, 12%. Lembrando novamente, tá, gente, que tudo isso são números fictícios. É interessante vocês conversarem com o seu contador para ver os números corretos, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos pegar o produto de número 1, que é o produto que a gente está sempre vendendo, tá?
E aqui, então, vocês vão ver a tributação dele, a gente já tem ela com a CSUSN 202. Bom, então vamos lá, gente. Vamos vender aqui para o nosso estado, para um cliente contribuinte, até para a gente poder ver o cálculo que ele vai fazer. Tá? Então a gente vai já colocar aqui o produto. Vocês vão ver que deu R$ 7,30. Nós vamos transmitir o documento eletrônico. Tá? Vocês verem como que o sistema vai transmitir esse documento. Tá? E depois a gente vai fazer esse cálculo detalhado para vocês. Tá? Então está aqui, imprimir. Está aqui então as informações. Não existe destaque de ICMS, porém o cálculo é o mesmo que se estivesse. Tá? Bom, então vamos entender agora como que o sistema calculou isso para que vocês possam ter a visão completa de como que vai ser esse cálculo aqui. Bom, vamos lá. Então, o nosso total de produto é R$ 7,00, que é o total bruto, tá? E esse total bruto vai ser utilizado para cálculo do ICMS próprio, apesar de não aparecer. Então, nós temos R$ 7,00 vezes o percentual interestadual, que nesse caso é 17%, tá? Nós temos R$ 1,19. Bom, agora a gente vai calcular o ICMS de substituição tributária. Então, R$ 7,00 mais 25% de MVA, isso dá R$ 8,75. Agora, vezes o percentual interno do estado de destino da mercadoria, isso vai dar R$ 1,49. Só que desse R$ 1,49, nós temos que descontar R$ 1,19, que é o ICMS próprio, tá? Mesmo não tendo destaque, ele vai ser utilizado no cálculo. Então, 30 centavos é o valor do nosso ICMS de substituição tributária e que vai ser acrescido no valor total da nota, fazendo então que o total da nota seja R$ 7,30. Então esse é vendido dentro do nosso estado. Agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, porém vendendo para um cliente de fora do nosso estado. Vou pegar aqui o mesmo produto, tá? E agora vocês vão ver que o valor deu um pouco diferente, R$ 7,63. Primeiro a gente vai transmitir o documento eletrônico, para vocês verem que vai dar certo, não vai ter nenhuma rejeição, até porque a gente está utilizando com um cliente contribuinte, tá? Ela poderia dar rejeição se nós estivéssemos utilizando com um não contribuinte. Base de cálculo de ICMS 7,56, valor do ICMS 62, e aqui o total da nota tem 1 centavo a mais. Por que que tem esse 1 centavo a mais? Então, vamos mostrar aqui para vocês como que funciona isso aqui. Lembrando, tá, gente, que nesse caso nós estamos trabalhando com uma redução de base de cálculo de 20%, ou seja, a nossa base total é apenas de 80 centavos. Primeiramente, encontrando a base de cálculo do ICMS, R$ 7,00 vezes 80%. Então, a nossa base de cálculo é 5,60 vezes 12%, que é o ICMS interestadual. Isso dá 67 centavos. Vou pegar aqui 67 centavos. Agora é o seguinte, tá, gente? Vamos encontrar a nossa base de cálculo de ICMS ST, R$ 7,56. Então, primeiro a gente vai encontrar a nossa base de cálculo, que é R$ 7,00, tá? Vezes 80%, já que nós temos uma redução de base de cálculo, R$ 5,60. 5,60 mais 35% de MVA. Isso dá R$ 7,56. Esses R$ 7,56 nós vamos utilizar o ICMS interno do estado de destino da mercadoria, que é 17%, para encontrar o imposto. R$ 1,28, R$ 1,29, tá? Menos 67 centavos, tá? Isso vai dar 62 centavos de ICMS de substituição tributária. Porém, nós temos também um fundo de combate à pobreza retido por ST, 7,56 menos 5,60, que é a nossa base de cálculo, tá? Então, a nossa base de cálculo do fundo de combate à pobreza, tá, vai ser 56 centavos vezes 2%. 56 vezes 2%, tá? Nós temos
esse valor aqui, 1 centavo. Então, a nossa base de cálculo, vamos pegar aqui 7,56 menos 7, tá? E não aplica-se a redução, tá? No 7%. Então, aqui a gente tem 56 centavos de base de cálculo de fundo de combate à pobreza, que vai sim entrar no valor total da nota. Então, nós temos R$ 7,00 mais 62 centavos de ICMS de substituição tributária e mais 1 centavo de fundo de combate à pobreza. Então, é isso que o sistema faz utilizando a CSUSN 202. Obrigado pela atenção e aguarde nossos próximos vídeos.